no templo de Deus. Colocou um ídolo de abominação. Era contra a lei de Deus adorar imagens e fazer a escultura de coisa alguma. Então eles colocaram esta imagem, construíram um altar e até sacrificaram porcos, animais imundos no templo. Uma profanação desgraçada mesmo do templo de Deus. Este homem tão cruel, tão perverso que ele era, e ele fez isto aqui. E diz então em versículo 32, aos violadores da aliança, ele com lisonjeos perverterá, mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Agora foi este os 2.300 dias de perseguição por este homem. E como eles sofreram? Eu gostaria de ler só uma passagem aqui de 1 Macabeus para mostrar a perseguição que houve e como horrível que foi. Então o que aconteceu? O rei Antíoco fez um decreto proibindo a adoração a Deus, proibindo que eles até deixassem os seus filhos por circuncidar. E sabe o que aconteceu quando eles obedeceram à lei? Vou ler aqui. Diz aqui: todo aquele em poder de quem se acharam os livros do Testamento até condenou aqueles que tinham na Bíblia. Se alguém queria ler a Bíblia, foi proibido ler a Bíblia. E disse que se alguém tivesse Bíblia em casa, iria morrer, ia matar. Então aqui diz aqui em versículo 63, e as mulheres que circuncidavam seus filhos eram cruelmente mortas, segundo a ordem do rei Antíoco, e penduravam os meninos pelo pescoço em todas as casas onde as achavam, e trucidavam os que os tinham circuncidado. Mas que horrível! Então muitos do povo de Israel resolveram consigo não comer nada que fosse impuro e preferiram morrer a manchar-se com viandas impuras, e não quiseram violar a santa lei do Senhor, e foram trucidados, e caiu sobre o povo uma ira grande. Olha, esses foram tempos difíceis mesmo. Ter Bíblia em casa, então a gente tinha que morrer. Circuncidar o filho, segundo a lei judaica, próprio filho morto, e pendurado lá nas casas. Horrível o que este homem fez. E aqui Daniel fala sobre todas essas práticas horríveis que ele iria fazer. Então, depois, em versículo 36, diz: este rei. Agora, muitos acham em versículo 36 que já chegamos ao fim do mundo, versículo 36. E que aqui é o anticristo, versículo 36 para adiante, e que nós pulamos dos tempos dos gregos para o fim do mundo. Mas veja, versículo 36. Este rei, que é este rei? O mesmo rei do norte que ele está falando todo este tempo. Não mudou, é o mesmo rei. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero. Antigo Epifânio fez isso? Fez. Ele até mandou que eles não pudessem obedecer à lei de Deus. Foi contra Deus e contra todos os deuses. Então ele cabe perfeitamente nisto. Em versículo 37 diz: não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. E Epifânio fez isto. Ele se levantou contra todos os deuses, não apenas dos judeus, mas das outras nações ao redor também. Então, versículo 38 diz: mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Sabe uma coisa interessante? Ele não aceitou nenhum Deus, menos um. Menos um. Aqui disse que ele ia honrar um Deus que seus pais não conheceram. Sabe qual foi o Deus? Este aqui. Este é, em 2 Macabeus capítulo 6, versículos 1 e 2, diz
que este Deus falso era Júpiter, que era Zeus, o rei dos romanos. E Antíoco nunca adorava este Deus antes. Mas por causa da força crescente de Roma, ele achava que ele ia adorar este Deus. E, de fato, ele colocou um Deus que seus pais não adoravam, nem ele. Um Deus diferente, que ele adorou e colocou dentro do templo de Deus. Então, veja os detalhes históricos aqui, detalhes exatos daquilo que encontramos. Em versículo 41 diz que todos os países ao redor de Jerusalém iam também ser escravizados, menos Edom e Moabe. Em 1 Macabeus diz que Edom ainda tinha seu próprio exército e também Moabe. Então eles ficaram independentes deste reino de terror de Antíoco Epifânio. A Bíblia sabia de antemão. Já disse que Edom e Moabe iriam escapar esta escravidão do rei Antíoco. Agora, quanto tempo isto ia levar? Em capítulo 12, versículos 11 e 12, fala de 1290 dias e 1335 dias. E sabe, é precisamente este tempo aqui. Vou ler aqui em capítulo 12, versículo 11. Depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. O que aconteceu? O sacrifício foi abolido quando ele entrou a segunda vez, profanou o templo e fez com que o povo não mais adorasse no templo. Daí o sacrifício acostumado, diário, foi abolido. Então foi colocado este ídolo aqui. Ele disse, deste tempo aqui para frente há 1290 dias. Mas, ele disse em versículo 12, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Qual a diferença? 45 dias, tira 1290 de 1335, tem 40 dias. O que é isto? Em 1 Macabeus, capítulo 4, nós vemos quando o ídolo foi removido e o templo purificado. Esperar mais 45 dias e começou de novo o sacrifício de Deus. Veja como é que a Bíblia até prediz o número de dias que isto iria acontecer. O número de dias que o sacrifício seria abolido até que fosse então purificado, até fosse renovado. Então a Bíblia até falou no número de dias. Imagine. Detalhes históricos que só Deus podia saber. Mas assim nós vemos o cumprimento. E o templo profanado foi purificado e novamente a adoração a Deus assim se fez. Lembre-se quando nós começamos, nós falamos sobre esta interpretação, mas nós não falamos sobre a promessa da ressurreição e a herança prometida a Daniel. Infelizmente o tempo quase se esgotou mesmo. Mas eu vou ler e só por fim dizer estas palavras. Ele prometeu àquele povo que estava sofrendo pelas mãos de Antíoco Epifânio, que se eles morressem, para não se desesperar, porque um dia, se ficassem fiéis a seu Deus até morrer, eles se levantariam no dia da grande ressurreição e receberiam seu galardão. Aquele povo que sofreu tanto, só ter Bíblia em casa, morrer, tinha vontade de ler a Bíblia e morrer do que viver e não ter a Bíblia. Mas aquele povo um dia se levantará no dia da ressurreição, como ele prometeu aqui em versículo 2, e como também Daniel receberá no fim, quando diz, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança, Daniel. E esta é a esperança de todo crente, de um dia ressuscitar-se para a herança eterna.